Bem-vindos à Bússola do Comex, seu guia para o comércio exterior, com Fábio Belal. O elevador de navios de bilhões de dólares. Isso mesmo, você sabia que existem elevadores de navios? E aqui, bem pertinho da gente. E aí, galera do Comex, tudo bem? Isso mesmo, hoje eu vou falar do Canal do Panamá. Agora é o seguinte, imagina que para entregar uma carga, você precisasse dar a volta em um continente inteiro, enfrentando águas brutais do Cabo Horn. Você já deve ter visto na televisão algum documentário sobre as condições dos oceanos em alguma parte do mundo. Pois é, esse Cabo Horn, ele fica bem na extremidade sul da América do Sul. Eu estou colocando um mapinha aqui, você vai ver lá embaixo e tem um naviozinho passando ali onde ele deveria passar, e passam alguns, claro. E ele fica lá no finzinho do Chile, tá bom? Antes do Canal do Panamá existir, os navios eram obrigados a descer toda essa costa do Brasil e da Argentina para cruzar de um oceano a outro por essa rota, ou seja, passar do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. E aqui vai uma curiosidade de arrepiar, digamos assim. O Cabo Horn é considerado um verdadeiro cemitério dos mares, devido ao encontro dos oceanos Atlântico e Pacífico. E aquela região tem ventos que passam, às vezes, facilmente mais de 100 km por hora e ondas gigantescas de até 30 metros de altura. Já imaginou? São quase que a altura de um prédio de 30 andares. Mas diz a história que mais de 800 navios naufragaram tentando passar por ali ao longo da nossa história. Então, deu para entender por que a abertura do Canal do Panamá foi a maior salvação da história para as tripulações e para o bolso das empresas de Comex. É isso mesmo. Aqui vamos falar do Canal do Panamá justamente por ser um tema que também influencia no dia a dia dos profissionais de comércio exterior, como você, não é mesmo? Então agora é o seguinte, imagina um sistema de elevadores gigantes, tá? Que sobe navios de até 14, 15, 17, e hoje em dia até mais 1.000 containers, né? A 26 metros de altura para cruzar a selva da América Central. Hoje nós vamos, abrir as engrenagens do Canal do Panamá e entender por que a sua logística depende dele. Tá bom, pessoal? Olha só, não tenho a pretensão de fazer um documentário sobre o Canal do Panamá. Existem documentários na televisão, tipo Discovery Channel, no YouTube, tem um monte de comentários com produções magníficas. Aqui eu só vou tentar passar rapidamente para todos vocês a importância dele para os profissionais de comércio exterior e, acima de tudo, para as empresas que negociam com o mundo inteiro. Tá bom? Então é o seguinte, eu já tive a oportunidade de visitá-lo pessoalmente algumas vezes e realmente é fantástico. O Canal do Panamá não é só uma obra de engenharia, ele é um termômetro do comércio global. São 82 quilômetros de extensão de uma costa a outra, ou seja, que encurtam os trajetos marítimos em até 2 semanas. E vocês vão entender tudo isso, como funciona direitinho esse atalho que o homem construiu no país chamado Panamá. Bem-vindos a bordo. Eu sou o Fábio Belal e você está na Bússola do Comex. Se você quer somar conhecimento técnico à prática real do mercado, na hora do vamos ver, já se inscreve no canal, comente, compartilhe e assista até o final, por favor, que ajuda bastante o canal. E não se esqueça de deixar o seu
like, tá bom? Desde já, meu muito obrigado. Bom, a história do canal do Panamá, tá? Começa com, digamos assim, um grande drama no final do século XIX. Inicialmente, foram os franceses que tentaram escavar o canal a nível do mar, mas não deu certo, e mais conta a história que mais de 20 mil trabalhadores morreram de doenças tropicais. E foi em 1904, exatamente 1904, que os americanos assumiram com uma lógica brilhante. Resumindo a ópera, se não dá para cavar até o mar, vamos subir os navios usando eclusas. E é isso que eles conseguiram construir, perdão. Então é o seguinte, o canal clássico, ele possui 3 conjuntos de eclusas, tá? Que funcionam como degraus, entrando pelo Atlântico, ou seja, costa leste, a nossa costa leste aqui, por exemplo, né, que vai aqui do extremo sul da América do Sul até o extremo norte, né, das Américas, e ele entra pelo Atlântico. O navio sobe pelas eclusas, que essa eclusa se chama Gatun, e depois ela cruza por um lago artificial que eles cavaram no meio das montanhas, né? E daí preencheram com água, e que ele é chamado famoso corte de Culebra, tá? Depois de cruzar esse lago artificial. Ele começa a descer daí em direção ao Pacífico pelas eclusas chamadas de Pedro Miguel e finalmente pelas eclusas de Miraflores, tá? E por curiosidade, aqui estão as medidas oficiais de cada câmara das eclusas antigas, e você já vai entender por que eu estou falando antiga. Cada câmara, ela tem um comprimento de 304 metros, um pouquinho mais, tá? Largura de 33,5 metros, tá? E a profundidade mínima de 12,55 metros, tá bom? Então, e os navios, ou seja, o tamanho máximo dos navios que podem passar por essas eclusas antigas, tá? Eles são chamados carinhosamente de navios padrão Panamax, justamente se referindo ao canal do Panamá, beleza? Como os navios eles precisam de uma margem de segurança para não colidirem nas paredes, como vocês já viram em alguns vídeos aqui que eu estou mostrando, né, que são paredes de concreto e com comportas, os navios que passam por essas eclusas clássicas, ela pode ter no máximo o comprimento total, tá? A sigla em inglês é LOA, tá? Que são de 294 metros, tá? Tem uns quebradinhos aí, mas eu não vou me ater a essas medidas em centímetros, tá? A boca, que é a largura máxima do navio, ela pode ter 32,13 e alguma coisa metros, tá? E o calado, ou seja, a parte que fica submersa do navio, ela tem que ter no máximo, pode passar no máximo a 12 metros, tá? Em água doce tropical, tá? Então, assim, para que tu tenhas uma ideia do quão justo é esse espaço, na hora do vamos ver, sobra pouco mais de 1 metro de folga na largura, tá? Então, cerca de 50 centímetros, 50, 60 centímetros de cada lado no navio quando ele está passando por essa câmara, né? Por um degrau da eclusa, tá? De cada eclusa, né? Entre o casco do navio e essa parede. Eu já vi de perto, isso é fantástico. Nessa eclusa Miraflores, que é a que eu tive também a oportunidade de visitar, nós nos parecemos muito pequenininhos quando nós estamos assistindo ao navio passando, e claro, dependendo do sentido que o navio está fazendo, ou seja, indo ao Pacífico ou indo para o Atlântico, né? Se ele está descendo, tu enxerga todo ele na parte de cima do navio, né? Porque ele desce, logicamente, conforme aqui a sketch, ou seja, o desenho de como funciona essa eclusa, tá? Ou se ele está subindo, né? Tu fica olhando para cima aquele gigante, porque parece que ele está assim a um fiozinho de virar, né? Porque de tão
perto e tão alto que o navio fica. Então, por isso que nas eclusas, perdão, é utilizado locomotivas elétricas, tá? Elas são chamadas de mulas, tá? Então essas locomotivas elétricas sobre trilhos é fundamental para manter o navio perfeitamente centralizado e evitar que ele mexa e bate, né? Nas imagens aqui, mais uma vez, vocês vão ver como funciona perfeitamente, né? E como o navio passa tão perto para evitar que evita um desastre, justamente porque essas locomotivas que são construídas especialmente para o canal, elas vão puxando o navio com cabos de aço muito esticados, e isso evita que ele fique se mexendo e batendo, tá bom? As eclusas, elas são duplas, tá? Mas elas são usadas geralmente em um só sentido, tá? Leste-oeste ou oeste-leste, ou seja, quando eles abrem o Atlântico, geralmente é assim, pelo que eu vi quando eu estava lá e como comentaram os guias, né? Então, assim, meio turno, eles vão trocando de turnos, tá? Um turno, o canal é aberto para o tráfego de leste a oeste, e outro turno para oeste-leste, e outro turno para leste-oeste. Então, todos os navios que estão em espera, né, ao largo para cruzar o canal, eles têm. Então, como tem duas eclusas, cada passagem, né, então podem passar 2 navios, por exemplo, grandes, tipo Panamax, por vez, beleza? É assim que funciona lá a ordem. E aqui, eu estou mostrando aqui umas fotos aqui da minha última passagem, a minha última visita, que foi recentemente, acho que há 3 anos atrás, em que eu aproveitei para tirar algumas fotos também com uma câmera de fotografia um pouquinho mais atualizada, né? Então eu tive o privilégio de ver essa engenharia de perto e ver esses gigantes de aço operando no limite do espaço é algo simplesmente impressionante. Tá bom? Mas, enfim, o mundo cresceu, né? Os navios dobraram de tamanho. Quem trabalha com Comex sabe disso, né? Então, em 2016, o Panamá inaugurou, as novas eclusas de expansão, tá? Água Clara no Atlântico e Cocoli no Pacífico, tá? Preparadas para os colossais navios chamados Neo-Panamax. Não à toa também ele leva o nome Panamá, né? E claro, com a contemporaneidade do nome para atualização do canal e da passagem, tá? Então a diferença agora é bastante grande, né? Dos navios que podem passar pelo canal, tá? Então essa já passam a 420 metros de comprimento, tá? Um aumento de 40% em relação às eclusas antigas. As eclusas antigas continuam funcionando, tá? A largura passa para 55 metros, ou seja, um aumento de 64%, tá? Abrindo espaços para navios muito mais largos, tá? Inclusive, eles não têm mais a necessidade de usar aqueles trens ou as mulas, os trens elétricos ou as carinhosamente apelidadas de mulas, tá? E os navios são muito mais largos e eles utilizam, pelo que eu sei agora, simplesmente rebocadores que vão manejando os navios e guiando os navios para a passagem, e claro, um navio usa energia própria para isso, tá? E a profundidade, que passou de 12 metros e pouco, agora passou para 18,3 metros. Assim, garantindo, como eu falei, a passagem de navios com calados muito maiores, tá bom? Com essas novas instalações, a capacidade de carga dos navios que cruzam o canal saltou de cerca de 5.000 TEUs, né? O equivalente a 5.000 contêineres de 20 pés, tá?
nas eclusas antigas, para até 14 a 15 mil teus ou containers de 20 pés, nas medidas, né, de um teu, para as novas eclusas, tá? Os navios autorizados a passar por essa nova via podem ter as seguintes dimensões máximas, tá? Então, comprimento de 366 metros, boca de 51,25 metros e calado de 15,2 metros, né? Passando de 12, quase 12 redondinho das antigas para 15 metros. É uma diferença bastante grande agora. É bom? Diferente das eclusas antigas, tá? Que usam essas locomotivas elétricas, desculpa, como eu falei há pouquinho, tá? As novas eclusas Neo-Panamax utilizam rebocadores, eu recém comentei isso, né? Altamente potentes para guiar os navios dentro de cada câmara, tá? E tem uma diferença também, por isso que eu voltei nesse ponto, que as novas comportas, tá? Elas abrem agora. Não abrem como as antigas, que eram em V, e vocês puderam ver nas imagens, tá? As antigas, elas faziam isso aqui, né, em V, tá? Então, claro que na horizontal, elas tinham esse funcionamento aqui, para quando enchiam ou esvaziavam para suportar a pressão da água, né? Agora, as novas, elas deslizam assim como um portão, por exemplo, de casa, que é muito utilizado, né? Então elas rolam lateralmente, tá? E que elas deslizam assim para dentro das paredes de concreto, tá bom? Agora vamos falar assim, quanto tempo dura esse processo? Claro que o navio não passa voando, né? É uma brincadeira meio que sem graça, mas o tempo dentro de cada câmara de eclusa para encher ou esvaziar a água e mudar o nível do navio em 9 metros, né? Ele leva em média de 8 a 10 minutos por etapa. E é verdade, eu vi isso de perto lá, e realmente é muito rápido esse processo de encher e esvaziar essas câmaras, tá? Perdão. No total, são cerca de 2 horas parada, apenas realizando essas subidas e descidas, claro, no total, utilizando os 3 degraus. Tranquilo? Nesse vídeo que eu estou mostrando agora, dá para você ver o funcionamento das eclusas, tá? E das câmaras. Cada uma tem um processo onde as águas enchem uma câmara por um sistema de bombeamento por gravidade. Isso é muito interessante, pessoal. Não a utilização de bombas elétricas, como eu ingenuamente pensei quando eu vi o sistema pela primeira vez, tá? Então, já lá em 1904, quando eles fizeram, já tinha essa técnica de enchimento e esvaziamento das câmaras por gravidade. Agora, imagina tudo isso sendo projetado naquela época e funcionando. Isso é muito legal, né? A história é muito boa, tanto que até hoje elas estão lá funcionando, apesar das novas eclusas, né? Então, assim, se contarmos a viagem completa, tá? O tempo médio para navegar de oceano a oceano varia entre 8 e 10 horas de trânsito, tá? Mas isso tem que tomar cuidado, é um navio andando, tá? Se a operação não tiver, tipo assim, muito planejada, né? Ou faltar água no sistema, o bicho pega, claro, e daí ocorrem atrasos, porque é um funcionamento muito técnico e realmente depende de água, tá? Não era para acontecer, ninguém lá nos anos 1900 imaginava que pudessem ocorrer secas eventualmente, né? Mas acontece, tá? Tipo, agora há pouco tempo, acho que 2023, 2024, houve uma seca severa lá na América Central e o canal teve dificuldade, porque essa água, ela sai do lago, né, e para encher as eclusas, e depois quando abre as comportas, por exemplo, para descer o degrau, essa água vai embora, vai para o mar novamente, né? Então, isso é um complicador nos dias de hoje. Mas, como eu disse, são efeitos climáticos sazonais e hoje, por exemplo, já estão passando normalmente todos os navios, né? Até por curiosidade, tá? A média, quando o lago está todo completo e ocorrendo passagens normais, trânsito normais de navios, vou pegar aqui,
para não mentir, né, os dados oficiais do canal da autoridade do Canal do Panamá, tá? Em 2025, por exemplo, passaram aproximadamente 13.400 navios, tá? Sendo 10.000 e uns quebrados. Utilizaram as eclusas antigas, né, para os navios do padrão Panamax, e 3.342, para ser bem exato, tá? Utilizaram as eclusas novas expandidas, ou seja, os navios do padrão Neo Panamax. Beleza? É muito navio que passam por essas eclusas e cruzam os oceanos, aliás, entre os oceanos Atlântico e Pacífico, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui para molhar a garganta. Gente, muitos profissionais pensam que por estarmos na América do Sul, abaixo do canal, o Brasil não depende dele, né, do canal, mas é um grande erro pensar assim, tá? O Canal do Panamá é uma rota estratégica para escoamento de grãos, como soja e milho, que sai dos nossos portos, tá? Do Arco Norte, por exemplo, do Nordeste, com destino ao mercado asiático, por exemplo. Mais uma vez, desculpas, eu começo a falar muito e vem a tosse. Tá bom? Então, realmente é muito usado, não só, claro, para grãos, né? Mas, enfim, navios de containers também, tudo que é tipo de mercadoria, né? Assim como uma grande parcela de componentes eletrônicos, insumos industriais e tal, que importamos da China, do Japão, enfim, de todo mundo, cruzam o Panamá antes de chegar, por exemplo, aos portos de Santos ou Rio Grande. Se, por qualquer problema, o canal trava, as empresas aqui sentem esse atraso de alguma maneira ou outra, tá bom? Então vamos lá, continuando. E aqui estão mais imagens para que você veja tudo isso que eu estou comentando. E quanto custa cruzar esse pedágio? Claro que não é de graça, né? Cruzar um canal com um navio Neo Panamax lotado pode custar de 500 mil a $1 milhão por uma única passagem. E se você não agendar e quiser furar a fila, tá? Em plena crise, o canal faz leilões de vagas onde empresas já pagaram até $4 milhões só para passar na frente de toda a fila e utilizar o canal. Uma brincadeirinha, se você estiver dirigindo por aí pelas estradas do Brasil, né, e reclamar do pedágiozinho, ou do pedágio, claro que é caro para nós também, imagine o pedágio que esses navios pagam para que nós tenhamos nossas mercadorias em nossa casa, ou as nossas vendas de exportação para todo mundo, e o custo que há justamente por essa passagem no Canal do Panamá. O Canal do Panamá, já finalizando, nos mostra que a geopolítica dita o preço do frete e o ritmo do mercado, né? Então, para finalizar agora, se as suas rotas internacionais viraram um quebra-cabeça ou a sua carga travou pelo mundo, você já sabe, me aciona que eu te ajudo. Manda um e-mail para fabio@bussoladocomex.com.br, acesse www.bussoladocomex.com.br, leia o artigo completo sobre o Canal do Panamá no blog sobre os impactos, por exemplo, tarifários do canal, tá bom? Siga a Bússola do Comex no Instagram, no TikTok, no Facebook, acompanhe os nossos shorts no YouTube e logo o nosso LinkedIn estará ativo. Para ver a engrenagem rodar na prática do mercado, conheça as minhas empresas também, a Conexo Logistics e a BS Transporte e Logística, seguindo as empresas @Conexo Brasil e @BS Translog. O YouTube delas está cheio de podcasts imperdíveis para quem é da área, e você pode utilizá-los também como treinamento, assim como, claro, os meus vídeos. Com a bússola certa, o comércio exterior é o seu melhor caminho. Até a próxima embarque. Dê sua sugestão de assunto, deixe seu like, comente, compartilhe, por favor. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Bem-vindos à Bússola do Comex, seu guia para o comércio exterior, com Fábio Belal.